Bom, pessoal, nós já definimos uma série de conceitos relacionados a projetos e a gerenciamento de projetos, mas dentro de uma instituição, dentro de uma organização, podem existir componentes diferentes de projetos ou de atividades operacionais. Existem algumas outras configurações que podem ser utilizadas, como programas, por exemplo. Programas são conjuntos de projetos que são executados de maneira interrelacionadas e que possuem objetivos comuns, tá? Entre as características deles, eles não precisam ser sequenciais, eles não têm necessariamente início, meio e fim, o programa ele pode ser contínuo, tá? E exemplos de áreas que usam programas: a indústria aeroespacial, automotiva, governos usam muitos programas para atingir determinados objetivos que são muito grandes e que precisam de diversas iniciativas para serem alcançados, tá? Exemplos clássicos de programas aí: Programa Fome Zero, Programa Ciência Sem Fronteiras, etc. O Programa Fome Zero, por exemplo, ele é composto de uma série grande de projetos, né? Projetos de Bolsa Família, projetos de alfabetização, projetos de capacitação técnica, como Pronatec, por exemplo, entre outros, tá? E além de programas, existem ainda outras configurações, como por exemplo o portfólio. O portfólio já é dentre esses componentes que nós estudamos, né, projetos, atividades operacionais e programas, o portfólio é o mais abrangente. O portfólio é uma coleção de projetos, de programas, de outros trabalhos, pode ter trabalho operacional também, e que são agrupados juntos para facilitar a gerência efetiva do trabalho e para alcançar os objetivos estratégicos da organização. O portfólio, a teoria de portfólio nasceu, se eu não me engano, em 1929, na primeira crise da Bolsa Americana. Então, a ideia por trás do conceito de gerenciamento de portfólio, não necessariamente gerência de portfólio de projetos, tá? Aqui a gente está falando de portfólio de projetos, mas a ideia por trás da gerência de portfólio é que você consiga diversificar os seus investimentos, essa era a teoria inicial de portfólio, de modo a equilibrar a sua empresa, de modo que se um investimento qualquer apresente um desempenho ruim, um outro investimento apresenta um desempenho bom. Por exemplo, em momentos que a Bolsa de Valores brasileira vai muito bem, o dólar cai, então uma coisa compensa a outra. Ou de maneira mais genérica, em momentos que todos os mercados mundiais estão ruins, as ações estão caindo, o ouro está subindo. Então, se você investir nesses dois, você equilibraria a sua carteira de investimentos. No contexto de gerenciamento de portfólio de projetos, a ideia é que você diversifique os seus projetos, os seus programas, e que você os gerencie de modo a alcançar os objetivos estratégicos da organização. Bom, essa figura ilustra o que é o conceito de portfólio de projetos. Então, você tem um portfólio que é composto de projetos, de programas e até mesmo de outros portfólios. Ok? E a gerência de portfólio é uma abordagem para alcançar os objetivos estratégicos da organização através da seleção, priorização, avaliação dos projetos, gerência dos projetos, programas e outros trabalhos relacionados, sempre com o intuito de permitir um alinhamento desses projetos em relação aos objetivos estratégicos da organização. Então, eu gosto muito da área de gerenciamento de portfólio porque é um momento no qual a gente consegue visualizar e trabalhar a integração da gerência executiva de uma organização com a gerência de projetos. Então eu gosto muito dessa figura. Essa aqui é a estrutura de uma empresa. Toda empresa normalmente tem uma visão. Essa visão ela é refletida na missão da empresa. A missão da empresa também deve estar refletida na estratégia organizacional, nos objetivos e metas dessa empresa. Normalmente essas três camadas dessa pirâmide aqui
representam o planejamento estratégico da empresa, e esse planejamento estratégico ele é atendido através da execução de um conjunto de projetos, de programas, de operações em alto nível, e então a contribuição dos projetos é sempre no alcance desses objetivos e metas. Então, quer dizer, isso aqui que eu estou mostrando para vocês nessa figura é o planejamento estratégico de uma empresa, até essa parte estratégia aqui, né? Então, quer dizer, eu tenho os resultados desejados, que é uma missão, um conjunto de objetivos e metas. O conjunto de objetivos são decompostos em conjunto de metas, e essas metas podem ser executadas de diferentes formas, com diferentes estratégias, tá? No entanto, essas estratégias normalmente são mapeadas em projetos, programas, mas de qualquer forma existem diferentes opções que nós temos para alcançar esses objetivos estratégicos, e nem sempre a empresa tem dinheiro para executar todos esses projetos simultaneamente. Então, a gerência de portfólio ela tem, entre outras funções, o objetivo de avaliar a atratividade desses projetos, selecionar os projetos que são mais adequados, promover o balanceamento do portfólio, ou seja, dividir esses projetos entre os objetivos e metas que são mais importantes para a organização, e posteriormente a isso gerenciar a execução desses projetos de maneira integrada. Tá? Aqui está um exemplo de figura que mostra o relacionamento entre os processos de gerência de portfólio num contexto mais amplo. Tá? Então, a visão, missão, tudo isso, o papel disso aqui, de fazer essas coisas da gerência executiva da empresa, o planejamento estratégico, a definição dos objetivos estratégicos, das regras de governança do portfólio em si, tá? Aqui a gente começa as atividades da gerência de portfólio, que é a identificação dos projetos, a categorização em algumas áreas específicas, a avaliação, que é uma atribuição de uma nota, segundo um conjunto de critérios. A gente pode fazer uma avaliação objetiva aqui, a seleção dos projetos que são mais adequados para o portfólio, a sua priorização, o balanceamento do portfólio, e aqui a autorização. O projeto só começa a ser executado, ou o componente, o programa ou um outro subportfólio, eles só começam a ser executados a partir dessa autorização aqui. E por fim, uma vez que o componente foi autorizado, a gente entra nos processos padrões aí de gerência de programa, de gerência de projetos, de gerência de portfólio. Aí tem aqui algumas atividades de medição e de desempenho, de monitoramento e controle dos projetos, programas, etc. Bom, então nós já discutimos os principais conceitos que estavam presentes no capítulo 1, 2 e 3 do PMBOK. Eu coloquei um exercício de fixação aqui que está mais relacionado ao vídeo anterior, ao vídeo 2. Façam eles, tragam para serem discutidos na sala de aula. E agora a gente vai começar a discutir as áreas de conhecimento do PMBOK. Então, as próximas aulas serão relacionadas a gerenciamento de escopo, tempo, custo, etc. Nós já discutimos sucintamente esses grupos de processo algumas aulas atrás, né? Então, são 5 grupos de processo do PMBOK. O grupo de iniciação, que assume o compromisso para a execução do projeto. O grupo de planejamento, que envolve a definição da estratégia para a execução do projeto, o planejamento dela. O grupo de processo de execução, que envolve a coordenação de pessoas e outros recursos. O grupo de monitoramento e controle, que envolve monitoração, medição e ações corretivas. E, finalmente, o grupo de encerramento, que envolve a entrega do resultado final, do produto, a aceitação formal desse produto e a finalização de uma fase ou do projeto como um todo. Então é isso. Acabamos. Até logo.